Olá, Esteves, boa noite. Hoje, a administradora do hospital, Denise Minelli, esteve no nosso programa de rádio, falando e comentando algumas manifestações do prefeito desta semana, ainda sobre o pronto-socorro aqui, os seus custos, para os quais o hospital pede uma remessa de verba maior e, por seu lado, a prefeitura alega que não tem e não pode. O impasse continua, porém, pelo que deu para entender da parte do hospital, ainda que isso tenha já sido levado para o Ministério Público, lá eles topam discutir e, quem sabe, entrar num acordo. A prefeitura é que se mostra mais irredutível sobre essa possibilidade de negociar aos valores em que o hospital está pedindo. Segue o impasse e acho que, como cidadãos, o que nós desejamos é que as negociações não terminem sem que haja um entendimento, ou que a possibilidade de negociação não feche. Elas continuem, o diálogo continue aberto, porque do pronto-socorro vai depender toda esta população. É verdade que o pronto-socorro não vai remunerar, pelo que se nota, o hospital com a mesma tranquilidade com que remunera os exames de alta complexidade, mas também é verdade que é um serviço imprescindível. Então, o município, por seu lado, ainda que esteja com um alto índice, um alto percentual comprometido já com saúde, não sei de que maneira, mas o que a população espera é que o serviço continue sendo oferecido. Ninguém aventou, evidentemente, a possibilidade de parar um pronto-socorro, evidentemente. Mas fica sempre uma grande preocupação e não é para menos. Na realidade, a gente que mora em Matão, ainda que não tenhamos aqui um sistema de saúde perfeito, e não temos mesmo, nem os planos particulares são, mas convenhamos que basta conversar com algum familiar ou amigo de outras cidades e ainda mais do resto desse país, não necessariamente de São Paulo, para entender que ainda assim temos um serviço de saúde que funciona bem, se não otimamente bem, mas bem, comparativamente a outros lugares. A gente tem que ser crítico, sim, podemos melhorar e para isso a crítica é bem-vinda, mas também temos que ter bom senso de entender que, comparativamente a outras regiões do próprio estado de São Paulo, nós temos aqui uma saúde que atende bem. O hospital é um exemplo muito claro disso, basta lembrar a todos o quanto ele evoluiu nesse tempo todo. É uma tranquilidade para o matonense saber hoje o que nós temos nesse hospital aqui. E melhor, saneado financeiramente, o que não acontece com as Santas Casas, as Irmandades, as Santas Casas, onde elas são o principal hospital naquelas outras cidades. Então, não dá para comparar a situação do Hospital Carlos Fernando Malzone com boa parte das outras cidades de mesmo porte, os seus hospitais. Também não dá para comparar, ainda que com todos os seus problemas, o SUS em Matão e o SUS de outras cidades. E para isso, não precisamos ir longe, basta lembrar que a maioria das cidades investe 15%, que é o mínimo obrigatório, 17%, 18% do dinheiro do município em saúde. Matão, segundo o prefeito, investe 28%, ou seja, quase o dobro. Só por esses números, ainda que o sistema não seja tão perfeito assim e tenha lá os seus problemas, a gente já vai entender que Matão está, sim, numa situação que não é tão boa ou ótima, mas é privilegiada em relação a outros lugares. Desse impasse, o que a população quer é a solução. E talvez parte da solução venha, pelo que deu para notar, com a inauguração prometida pelo prefeito para maio da UPA. A UPA que está há anos ali sendo erguida, sendo preparada para iniciar a operação e que, segundo o prefeito, entra em funcionamento em junho. Deus queira, porque na realidade as UPAs idealizadas lá em Brasília em gabinetes luxuosos e refrigerados, na prática têm se convertido num grande problema para os municípios. Porque lá criaram um projeto que ergue um prédio, até o equipa, mas e a manutenção depois, que é o mais caro, a União sai fora e deixa que os municípios arquem com isso tudo. É uma tarefa que em muitos municípios em que a UPA já existe, ela está se mostrando inviável, porque exatamente a manutenção é praticamente impossível em muitos municípios, outras até possível, mas com extrema dificuldade, e a gente fica pensando se em Matão haverá recursos suficientes para manter em funcionamento. Tomara que sim, porque do contrário poderá se converter no que muitos acham que aqui ou Brasil afora, a ideia
lá dos gabinetes de Brasília e tudo, lindo, coisa de primeiro mundo, que seria uma UPA realmente do modo como foi concebida, na prática tem se mostrado, muitos acham, em algumas outras cidades, como um elefante branco. Boa noite, Esteves.